Não é que você não sabe combinar ou que não tem boas ideias, tá? Você simplesmente ainda não aprendeu que existe um caminho para percorrer e que esse sim te leva para aquele resultado de revista. E para você que acha que decoração é complicado, que precisa investir muito, que é tudo questão de criatividade, eu vou desmistificar isso te mostrando agora nesse vídeo como é que foi o processo de criação e também a execução de cada passo da transformação desse quartinho aqui do Beni lá em São Paulo. Primeira coisa foi definir o estilo. Você já sabe que esse é o primeiro passo e que a gente não pode pular assim de jeito nenhum, tá? A gente queria algo bem rústico, um cenário de montanhas, uma cabana dessas bem refúgio no meio da natureza, gelada, assim, sabe? Pois foi assim que a gente começou com as ideias. Nesse caso, eu nem me apeguei às referências de quartos de bebê, porque não tinha nada nessa vibe que eu queria. Então, com isso feito, eu precisava montar a paleta de cores. Ia ser tudo novo, né? Então, com exceção do piso de madeira que ia ficar, eu podia começar a paleta do zero. No esquema, assim, montanha gelada, eu podia ter ido pros verdes ou pros azuis. E a gente foi pros azuis porque eu tinha visto um tapete lindo em promoção na Leroy, então isso meio já tinha definido. Beleza, então a paleta fica assim, ó. Tons de azul, bege, off-white, marrom, madeiras. Você percebe como isso já dá um super norte do que tá por vir? Porque tudo que eu for escolher a partir de agora vai ter fundamento nesta base aqui. Por isso que ela é tão importante. Então, pega esse passo a passo. Passo 2, eu precisava definir o que vai no piso. Eu queria o tal tapetão azul que eu falei. E como era essa vibe cabana, né? Eu queria uma sobreposição de tapetes também, né? E o que tem na cabana? Tem pelo, gente. Então, eu usei um pelego, que é uma opção super barata. O passo 3 é nas paredes. A ideia aqui era deixar esse ambiente bem escurinho, intimista. Então, a gente optou por pintar um lado de bege do quarto, né? As portas de marrom também. E uma parede e o teto de azul. Lembrando que quarto de bebê é algo bem imersivo, né? Então, explorar o teto ia dar essa coisa de que parece que você tá realmente envolto em todo aquele ambiente, em todas essas sensações. Eu aproveitei para pintar as paredes com montanhas brancas e o teto eu manchei com uma tinta bem aguadinha para parecer meio a Via Láctea, assim, sabe? No céu à noite. Agora, o quarto passo é a hora de resolver o mobiliário. Pelo amor de Deus, esse armário que tinha no quarto era a primeira coisa que eu precisava resolver, porque branco desse jeito, ele não tava na paleta, né? E o vidro também não, e a parte prateada também não, enfim, ele tava todo errado. Mas era, gente, ano 2018, e a gente ainda não tinha esse monte de possibilidades que tem hoje, sabe? Para adesivar com um adesivo amadeirado, por exemplo. O que tinha dentro do orçamento para mim foi o seguinte: picar papel craft e colar no armário para tirar esse brancão todo. E eu achei que o aspecto ficou tão legal, ficou uma coisa meio casca de árvore, sabe? E daí eu resolvi o prateado do puxador, né? Com um novo puxador que o Diego fez pra gente. Ainda no mobiliário, tá? Tinha chovido muito e derrubado umas árvores, assim, no nosso jardim, na nossa rua. Então, daí o Diego aproveitou para fazer a estrutura do berço com estes galhos. E o resto da estrutura ele usou pinos mesmo, né? Que é uma madeira relativamente barata. Como que a cor do pinos não é, assim, muito nessa paleta que a gente escolheu, né? A gente escureceu também todo o pinos com stem. Pra poltrona de amamentação, né? Porque tem que ter uma poltrona de amamentação no quarto de bebê. Eu poderia escolher, assim, ó, essas opções aqui. Mas aí a gente volta lá na minha base, né? Quais são as minhas referências? O que teria algo assim de um charme de cabana meio vintage? Por isso que eu escolhi essa em couro marrom, né? Nessa pegada com capitonê, que tem tudo a ver com esse estilo. Daí só faltava a cômoda, né, barra trocador, que nesse caso o Diego fez também. A gente tava muito na pegada de fazer tudo pra esse quartinho, né? Primeiro filho, gente, é uma coisa de louco. Então, a gente resolveu fazer também a cômoda e o Diego fez de pinos e compensados e a gente escureceu também, que nem a gente fez com o berço, pra dar um clima mais fechadinho, né? Mais dentro da nossa paleta de cores. Passo 5. Então, agora a gente vai realmente decorar. E quando eu digo decorar, a gente vai para esses pequenos acabamentos. Primeira coisa que eu precisava fazer aqui era cortina. Você vê que esse quarto já tinha um cortineiro previsto
no teto de gesso, né? Pois eu não usei ele, porque eu queria algo que aumentasse essa parede, não só ali no tamanho da janela. Então, eu escolhi uma cortina dupla, né? Varão duplo de linho, de ponta a ponta, assim, né? Que corresse na parede todinha. Daí, eu coloquei umas almofadas na poltrona e no berço eu não costumo usar nada, porque não é recomendado pelos pediatras, né? Mas eu queria deixar um recadinho pro meu Beni, assim, aquele recadinho de mãe. E eu usei o que eu adoro usar em quarto de criança aqui, olha, a lateral do armário para colocar uns quadrinhos que eu mesma fiz. No sexto passo, fica a iluminação, que para mim, nesse caso, foi a cereja do bolo desse quarto, né? Eu já tinha um gesso no teto, então eu sabia que eu podia dar uma explorada nisso, podia mexer facilmente nessa iluminação. E como a ideia era ter algo na natureza noturna, né, a gente pensou em ter estrelas nesse teto, para parecer que a gente está deitada realmente no meio do mato. E aí foi muito simples. Antes de pintar, o Diego furou o teto e no forro de gesso mesmo, no vão, a gente só colocou um monte de barras de LED. E a luz dessas barras vazava pelos buraquinhos como se fossem estrelas. E assim, 1 minuto de silêncio para esse céu estrelado. Imagina dormir assim nesse quarto, sério, era inimaginável. Para além disso, né, para as mamadas ou para uma troca de fraldas noturnas, é bom ter uma iluminação de apoio. E nesse caso, como a gente também queria fazer, né, e também queria algo com uma pegada mais orgânica, a gente fez de galho, mesmo os galhos que caíram lá no nosso jardim, que foram pro berço. Usamos fio de tecido e lâmpada de filamento à mostra. Por fim, eu sempre termino com o passo 7, que são as plantas, e eu queria tacar plantas nesse quarto, porque eu sabia que ia dar uma quebrada nesse azulzão, que ficou meio frio, né? Então, eu fiz um jardim vertical permanente ali num cantinho. E aí, se você chegou até aqui comigo, você viu que esse resultado não tem nada sem explicação, não tem nada que não esteja amarrado, tudo tem metodologia. Eu apenas soube usar as minhas referências e as minhas escolhas ao meu favor. E você também pode fazer isso. É isso que eu quero te ensinar, porque eu quero que você decore a sua casa todinha sozinha. Eu quero que você ganhe essa independência, sabe? Que você não dependa de um profissional que vai te cobrar os olhos da cara para um projeto, seja para o seu quarto do seu filho ou seja para sua cozinha. Eu quero que você economize fazendo também as escolhas certeiras, porque a gente precisa democratizar a decoração e mais que tudo, você precisa ser feliz na sua casa. Bora aprender comigo? Então não deixa de se inscrever no meu curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu te espero. Um beijo!